Oi, oi, pessoal! Eu sou a Bruna Luiza Lara, estudante de Publicidade e Propaganda do primeiro semestre aqui na FAAP, e eu trouxe para vocês no episódio de hoje uma entrevista com o meu pai, Rodrigo Lara, sobre a história dele com a rádio e a TV. Oi, pessoal. Eu sou Rodrigo Lara, tenho 55 anos, sou de Uberaba, Minas Gerais, nasci em Uberlândia, Minas Gerais, e estou aqui à disposição para responder as perguntas. Para a gente começar, eu queria saber como foi a sua relação com a rádio durante a sua infância. Se você lembra dos primeiros contatos ou de um momento, de alguma música que você ouviu no rádio e que define sua infância um pouco. O rádio sempre foi muito presente na minha família, porque na época a televisão e outros meios, não existiam outros meios de a gente se informar, das pessoas ouvir música, era muito difícil isso, né? Uhum. E minha família sempre foi muito ligada em rádio. E o meu avô, por exemplo, já desde a época da primeira Copa do Mundo, ele comprou um radinho para ele ouvir a transmissão da Copa do Mundo, porque não tinha televisão. Uhum. E também aí sempre foi muito ligado em música e tudo mais. O meu pai era motorista de caminhão e a companhia dele nas estradas, nas viagens, era o rádio. Uhum. Então, ele sempre ouvia muita rádio, sempre dava muita notícia, ali ele se informava, ali ele se entretia, né, intertia com as músicas e tudo mais. Ali ele criou seus ídolos musicais, e esses ídolos musicais acabou que migrou para os meus ídolos musicais na época, Uhum. porque ele ouvia muito e eu comecei a ouvir junto com ele desde criança, e a gente criou um hábito. Em Uhum. nossos finais de semana, em casa, onde reunia meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, meu pai adorava por música. Então, Uhum. ouvia música alta, músicas de tudo quanto é tipo, músicas nacionais, músicas Uhum. internacionais, e eu ouvia muito. Então, sempre foi muito assim ligado em rádio, música. Muito interessante. E na sua juventude, assim, você teve algum momento que você acompanhou algum jogo de futebol pelas rádios? Ou você esperava um programa específico começar? Você lembra de alguma coisa assim? Sim, lembro sim. Na minha juventude, na idade de adolescente, um pouco mais, Uhum. nós não tínhamos muito acesso a comprar, adquirir as músicas de acordo com o nosso gosto musical. Um Uhum. exemplo, às vezes você comprava um disco de músicas internacionais por conta de uma música só, Uhum. né? E isso, economicamente, às vezes não era tão viável. Aí criou-se o hábito da gente fazer gravações das nossas músicas preferidas diretamente da rádio. Uhum. Então existiam os programas onde tocava tipo as 10 mais da semana. Uhum. E esse programa ele acontecia certa hora do dia. Uhum. E nesse momento a gente se preparava, durante a semana comprava uma fita cassete Uhum. pequena, depois eu até passo para você uma foto. Pode ser. A fita cassete, comprava essa fita cassete virgem, sem gravação nenhuma, nova. E no final de semana, onde acontecia a divulgação das 10 mais da semana, Uhum. a gente ficava de prontidão. Tinha um aparelho que ele gravava duas fitas, você Uhum. colocava duas fitas nele, você podia transferir de uma fita para outra, ou da rádio para a fita. Entendi. Então ali a gente colocava a fita e ficava pausado com o play e o rec já na posição de gravação. Uhum. E aí, quando o locutor da rádio falava, olha, agora vai tocar a música fulano de tal. Aí, quando ele ligava, a gente soltava o pause da gravação e gravava a música. Entendi. Então, aí se fazia uma coleção de músicas da semana, né? De Uhum. várias épocas, de vários dias. E isso era legal, às vezes trocava entre amigos essas músicas, ficava uma Uhum. divulgação Eram as interessante. playlists, né, da época. Sim, a playlist. As playlists hoje conhecidas. Exatamente. Falando sobre lembranças, tem
a memória de algum jingle ou alguma música que você ouvia na rádio? Pode ser recente também, qualquer coisa. Música, não, Ou assim, propaganda, tipo um de programa que começava de uma propaganda. forma. A gente sempre ouvia alguma música, sempre gravou muito forte algumas propagandas de rádio, né? E de televisão também, né? Uhum, Ou umas chamadas que eram muito marca. evidentes, né? Do Bombril, né? Uhum, De carro, às vezes, né? São coisas que faziam sempre ficava gravado fácil na cabeça da gente. Acho que era uhum. uma maneira muito lógica de fazer propaganda naquela época. É. E é uma arte perdida também, né? Porque hoje em dia acho que a propaganda também é muito mais visual. É, Então, realmente, é. aquela época tinham as maneiras de fazer, ou de outras formas também, né? De chamar a nossa atenção. Sim, sim, porque vamos falar assim, naquela época, na minha época, quem tinha uma televisão em casa já era considerado muito rico. Uhum, Então, tudo que era divulgado muito mais pela rádio, porque uhum, era muito mais comum das pessoas ter rádio em casa do que ter televisão. uhum. Então, a audiotransmissão era muito mais relevante naquela época. Por acaso, você conhece alguém, ou você mesmo já participou de algum programa de rádio? Ou não? Não, Ou já eu tentou, pessoalmente. Hã? ou já Como é? tentou participar de algum programa de rádio, ligando? Tentar, é isso, ligando, sim, fazendo pedido de música, Aham, justamente naquele momento que eu te falei que tocava às 10 mais, aham. e às vezes durante a semana você queria uma música específica, as 10 mais, elas eram votadas, Uhum, entendeu? Então, o radialista, de certo, fazia um ranking lá de quantas vezes foram pedidas aquelas músicas. aham. Então eu tentava contribuir para que eu ouvisse a minha música e pudesse gravar ela, entendeu? A música que eu Uhum, queria gravar naquela época. Então entendi. realmente tinha isso, sim. Aham. E você lembra qual foi o momento mais marcante que você ouviu pela rádio? Tem alguns exemplos, tipo alguma Copa, ou algum acontecimento trágico, tipo a queda das Torres Gêmeas, ou a morte de algum cantor famoso. Sim, realmente a queda das Torres Gêmeas eu não ouvi pela rádio. Uhum, Naquele dia era um momento, era tipo a memória fica muito fresca nesse momento. uhum, Era a parte da manhã, de um dia de uhum, manhã, e a televisão da onde eu trabalho estava ligada. Era uhum, uma maneira de ficar alguma coisa ligada, então estava transmitindo televisão naquele momento. E uhum, entrou o plantão da emissora uhum, falando a respeito das Torres Gêmeas, né? uhum. Realmente foi um episódio bastante chocante, onde eu liguei para minha namorada na época, que hoje é minha esposa, a sua mãe, e falei para ela, falei, olha, pode preparar que o mundo vai acabar agora para frente, vai ficar bem mais complicado. Então, realmente teve esses momentos, sim. Aham. Algumas vezes a gente acompanhava futebol pela rádio, Uhum, às vezes em viagem ou às vezes em trânsito. A gente estava vendo a televisão, acompanhando o futebol pela televisão uhum, e por acaso tinha algum compromisso e tinha que sair, uhum, aí já passava por rádio do carro e eu acabava de ouvir a transmissão do jogo pelo rádio do carro. uhum, Sempre teve bastante essas coisas. uhum. E era uma ansiedade absurda, né? Pelo menos eu acho. Porque Sim, eu já sinto sim. ansiedade assistindo, não podendo jogar, entrar em campo. Então imagina, só ouvir. Só o áudio é muito mais difícil, você não tem noção. Imaginar também, né? Os jogadores. Você trabalhar a cabeça, imaginar. Mexer com a imaginação. Enfim, agora passando as perguntas para TV, eu queria saber como era o aparelho de TV que tinha na sua casa de infância e como ele foi evoluindo até hoje. Isso é interessante. O nosso aparelho nosso primeiro aparelho de TV, ele era preto e branco, Uhum. né? Hoje a gente fala isso para as pessoas acham que a cor é preta e branca. Não é isso, é só uma cor, o resto é branco, né? E durante o tempo de transmissão, durante o tempo que a gente teve, meu pai comprou uma tela verde.
Uhum. horrorosa, Péssima. e colocava por cima da tela da televisão para dar a impressão que você estava vendo cores. Mas não dava para ver. Se você analisar bem, você só via mais verde, menos preto e mais verde, menos Entendi. branco e mais verde. Então Uhum. essa foi assim a primeira televisão, e era pequena, são televisões pequenas. Hoje comparando, eu acho que eram 14 polegadas, né? Televisão pequena, Uhum. não tinha muita coisa não. E durante todo o período, a gente está até aproximando do período de Copa do Mundo. Uhum. Eu estava recordando essa semana, durante todas as Copas do Mundo, meu pai fazia questão de comprar uma televisão nova. Então existia o evento, chegar na Copa do Mundo, de a gente assistir a Copa do Mundo numa televisão nova, de lançamento, que tinha de melhor na época. Ele fazia parte da demanda da época, então ele contribuía Eu acho que era de preço. era o ritual dele, eu acho que ele fazia isso como um ritual, ele gostava de nessa época da Copa do Mundo ele ter algo mais para oferecer. Então, comprava-se uma televisão nova. Mas aí já tive televisão que era desse tamanhozinho, de 5 polegadas, até as maiores, que na época a maior que existia, de tubo, né? De tubo, né? Assim, de plasma, né? Acho que foi 29 polegadas, a maior que meu pai já teve. Então, passamos por várias televisões na época. E aproveitando essa parte aí dos costumes que vocês tinham de tempos em tempos, de 4 em 4 anos de trocar televisão, vocês tinham algum programa que envolvia mais pessoas em frente da TV? Vocês tinham algum costume, tipo um ritual também? Todo domingo a gente assistia tal coisa. Tinha sim. Meu pai foi dono de cinemas. Ele teve 3 cinemas na época dele, de juventude, né? Vamos falar assim, na época de começo de vida adulta dele, ele chegou a ser dono de 3 cinemas, em 3 cidades diferentes. E ele tinha uma transportadora de filmes. E buscava os filmes em rolos, aqueles rolos gigantes. Fiz assim, mas um rolo enorme, tá? Maior. Para você ter ideia, às vezes num caminhão vinha 2 filmes. Nossa. Tamanho, a quantidade e o peso que era isso. Então, era coisa muito grande. Então, meu pai sempre gostou muito de filme, de cinema, desse tipo de coisa. Então, um exemplo muito simples, assim, então, acompanhava-se muito filme. Na nossa época, quando já começou a ser um pouco mais comum, existia os programas de televisão que transmitia filmes. E não é igual hoje, que a gente escolhe o filme na hora que você quer. O filme era transmitido numa segunda-feira às 10 horas da noite. E a televisão, aquela emissora, às vezes, na virada do ano, para você ter ideia, ela já lançava uma propaganda de todos os filmes que ela ia fazer o ano inteiro. Calendário. Cara, era assim, era uma Copa do Mundo. A gente falou, poxa, que legal. Então, nós estamos em dezembro, quando for março, vai lançar, vai passar Star Wars na televisão. Quando foi em maio, vai lançar o Rambo. E então se criou essa mania não, esse evento que era ver o filme. Como a gente gostava muito de filme, fui criado muito com isso. Então foi bem assim. Depois, com o advento do videocassete e das fitas de filme, a gente conseguia ir até as locadoras e locar filme. Então, finais de semana, meu pai locava locadora inteira de filme. Era assim, ele se sentava, como hoje a gente maratona as coisas, ele maratonava videocassete. Muito. E a ponto de queimar alguns videocassetes. Ele dava conta dele, o aparelho simplesmente não dava conta dele. Então, isso criou muito a gente sempre gostou bastante de filme. Em um certo momento da nossa carreira cinematográfica, nós conseguimos ver todos os filmes que tinham na locadora. Meu Deus! Todos os filmes, não tinha mais filme. Vocês zeraram? Zeramos a locadora. Todos de terror.
todos, de tudo quanto é coisa horrorosa, filme ruim, filme de horror, tudo quanto é filme bom. que tinha, nós pegou pra ver. Uhum. A pessoa falou assim, não tem mais nenhum filme, só tem que esperar chegar mais. Aí nós tivemos que encerrar a conta daquela locadora e tentar outra. Tamanha voltar agora, gostar Anseio. desse filme. Isso era a nossa vida de filmes. Maravilha. E você lembra de algum programa antigo da televisão? Se você tinha algum favorito? Ou, por exemplo, alguma novela que a sua mãe assistia? Alguma coisa do tipo? Minha mãe gostava na época de novelas, mas eu não era muito de seguir novela, então eu não acompanhava muito isso. Você pegava. Tinha programa chamado Telecine, chamava Corujão, que você via filme de madrugada. Tinha Sessão das 10, que você via filme também de noite, geralmente sempre à noite. À tarde, depois da escola, voltava da escola, tinha Sessão da tarde. Geralmente era muito repetido, mas... E você assistia muito mais, era tipo desenho animado na sua época, ou é uma coisa mais recente isso? Você vê? Que é uma dúvida genuína. Desenho animado eu gostava bastante. Entendi. Porque o que acontecia, nós não tínhamos muita escolha. Em Uberaba tinha 2 canais de televisão. 2 ou 3, se eu não estou enganado. E também tinha como brincar também, né? Vocês brincavam. Brincava o dia todo, brincava demais na rua. Televisão, eu digo hoje em E dia. na hora que a minha mãe queria que a gente ficasse em casa, era a televisão, que ela tinha um jeito de segurar a gente em casa, né? E parece que as emissoras de TV tinham uma certa lógica nisso. Então, o horário que as mães precisavam da gente estar em casa, tinha programa pra gente ver. Então, já dava mais ou menos uma liga. E vocês, quando vocês eram crianças, vocês tinham essa impressão de que, tipo, era televisão, era uma grande coisa? Ou pra vocês era normal? Porque, pelo menos pra mim, quando eu era criança, a hora de assistir TV era uma hora muito importante. Não, porque é o seguinte, a televisão, como criança, ela era um complemento do seu dia. Entendi. O mais relevante não era ficar vendo televisão, era brincar. Era o complemento. Às vezes, aí já na época de 13 anos, 12, 14 anos, que hoje as crianças dessa idade já são adultas, na minha época ainda éramos crianças ainda. Então, voltando da escola, a gente chegava em casa 11h30, meio-dia. Aí tinha na televisão um desenho mais adulto, um pouco, sabe? Não tão infantilizado, que ele seguia como se fosse uma série. E a gente acompanhava isso. Então, às vezes, acelerava o passo para chegar da escola mais cedo, ou no horário, para pelo menos pegar esse desenho. Então, tinha algum desenho, sim, que era relevante, de adolescente para trás. E tinha os desenhos de infância também, né? Mas o relevante era isso. Os de adolescência. Engraçado que, às vezes, a televisão, para completar a grade de filmes, de programas, ela colocava alguns desenhos. De madrugada tinha muito Pantera Cor-de-Rosa. Então, entre um filme e outro, existia uma lacuna aqui no meio, que às vezes a televisão tinha que cumprir o horário, tipo assim, não. Porque a televisão antigamente encerrava. Encerrava, desligava. A emissora desligava. Tipo, 5 horas da manhã, você ligava a televisão, não tinha nada. Tinha um sinal na televisão e não tinha mais programa. Era um sinal, um símbolo. Deu. Então, ali, ele programava, por exemplo, que o filme chegasse até aquele momento. Então, ele fazia a conta de trás para frente, quanto tempo demoraria o filme anterior, quanto tempo ele acabava, então tinha uma lacuna no meio aqui, que ele tinha desenhos. Então, de madrugada chegava a acontecer isso também. Geralmente era Pantera Cor-de-Rosa que eu via isso. Recentemente, a Disney, ela cancelou já os programas dela na televisão e, por enquanto, já está começando a ter essa transição da televisão de canal mesmo para os streamings. E aí eu queria saber qual é a sua opinião, pensando que, por mais que é tão inovadora a televisão, ela já virou um objeto de nostalgia. E como é que você vê esse processo de transformação, de inovações? Porque tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo. Sim. Como entretenimento, eu vejo que a sua opção, a sua
disposição de achar o que você quer no momento que você pode ver, é excelente. Mas pro lado romântico de tudo, acabou, sabe? Porque você tinha, antigamente, como eu falei, você tinha que se programar para ver as coisas. E não tem como você voltar e começar de novo. Você tinha que sentar e ver até o fim. É como se você entrar no cinema. Você chega no cinema, entra no cinema, o filme começou, você vai até o fim. Você quer ir no banheiro, você perde o filme. Se você chegou atrasado, você perdeu o começo do filme. O streaming não é assim. O streaming é você começa a hora que você quer. Isso deu uma certa banalizada, sabe? E além de banalizar, eu acho que também acelerou a quantidade de produto consumido. Porque antes, por você se bastar com uma coisa muito importante, que era um filme que você esperava durante meses, você via aquele negócio, aquilo se bastava, era um evento. Agora você viu um, desligou, viu o outro, desligou, viu o outro, desligou, às vezes você nem lembra o que foi o primeiro que você viu. Foi no automático, né? Então, nesse ponto, eu acho que dá uma banalizada, sabe, no meu ponto de vista. Bom, você já falou que você viu as Torres Gêmeas pela televisão, mas teve algum outro momento que você sentiu marcado? Por exemplo, o 7-1 do Brasil? Ruim. Foi, você ruim. lembra? Eu lembro. Olha, porque o que me marcou muito, você falar de futebol, você falou, foi o Brasil de 94, que foi para os pênaltis contra a Itália. Eu fui embora, eu fui escondendo o quarto de raiva, que eu tava passando mal já. Tava passando mal. Eu saí de perto da televisão. Que Isso é porque você não gosta de futebol. Deu uma emburradinha. Deu uma emburradinha. Mas é normal. Então, isso aí eu lembro, sabe? Eu lembro de alguns eventos, assim, tipo, eu era muito novo, eu lembro quando o Tancredo morreu, que teve uma chamada na televisão importante. Eu lembro quando algumas coisas de política acontecia, tipo, o plano Collor foi falado, achei aqueles, sim, sabe? Uma situação que foi chamando a atenção do mundo, do Brasil inteiro para aquilo. Então, realmente teve algumas coisas que marcaram a minha memória na televisão. E hoje, além de tudo, a TV não conta apenas com a programação do dia, né? Que nem eu falei, existe uma variedade maior, além de outras formas de entretenimento. E aí eu queria saber como é a sua relação, você, com a televisão hoje em dia. Você acha que, através dessa transformação, você conseguiu, tipo, você se adaptou realmente a esse modelo que nem você falou, de poder escolher a hora que você quiser, ou você, às vezes, sente falta do estilo que era antes? Porque realmente, hoje em dia, é mais confortável, mas às vezes não é tão memorável. Eu acabei me adaptando, e conformando com essa realidade, né? É uma coisa que passou e não vai voltar mais. Se você falar assim, não, eu gostaria que fosse como antes, não vai ser nunca mais ser possível. Então hoje você consegue ver coisas no stream, no YouTube, você consegue achar suas próprias músicas que você quer, o momento que você quer, em qualquer lugar, no Spotify. Você monta uma coleção, uma lista, uma playlist de qualquer música, de qualquer ano. Inclusive, o próprio algoritmo te sugere as músicas que você nem lembrava que tinha. Então, você consegue hoje não se surpreender mais com isso. E deu uma certa banalizada, sabe? Acabou esse romantismo, essa espera, essa importância que tinha antigamente. Hoje não é tão importante porque vamos falar assim, a importância, o valor se dá pela raridade da coisa. Quanto mais comum menos importante é. Então eu vejo hoje que hoje em dia tudo acompanha a sua vida, faz parte do seu dia a dia, você deixa entrar na sua vida, mas não é mais a mesma relevância de antigamente. E para finalizar, você tem alguma palavrinha, alguma coisa para falar sobre, além para complementar, porque você já foi respondendo junto com isso, sobre a valorização dessas artes, que é o rádio e a TV? Trazer para você coisas que você já viu,
E algumas pessoas não viram. Eu tenho um rádio, Uhum. esse radinho aqui. Uhum. Esse radinho era do meu avô, não sei se dá pra você ler o nome dele aqui. Hélio Lara Cardoso. Uhum. Isso. E esse rádio meu avô comprou para ouvir a primeira Copa do Mundo. E ele era todo encapado em couro, Uhum. certo? Mas aí já estragou algumas partes. Uhum. Eu coloquei pilha nele só pra gente fazer essa experiência. Aí esse hoje aqui. teste, vamos lá. Ele funciona ainda. Eu tô ouvindo um chiado. É isso? Só tem um chiado, Só. porque ele pegava rádios AM. Ah, entendi. E não existe aqui, pelo menos na minha região, não tem mais rádio AM para sintonizar. Só Uhum. existe FM. Uhum. Então eu já não tenho mais. Eu vou tirar aqui só para vocês verem um negócio interessante. Esse rádio, ele foi pro concerto. Eu abri aqui para pôr a pilha e vi. Que interessante. Meu Deus. Aqui, hoje em dia nunca mais vai ser assim. O tanto de equipamento, transistor para fazer o radinho funcionar. Capaz que hoje funciona só com uma moedinha de equipamento, né? E olha que legal, esse rádio já foi para manutenção alguma vez. Uhum. E a pessoa que fez a manutenção colocou a data. Meu Deus. 30 de... Uma- Quase tem... Meu Deus, tem quase 51 anos. Aqui tem uma outra data. E o 2004? Ou 94? Vai ser 94 anos. Tá 04. Então acho que é... Deixa eu ver. 2004 e foi feita manutenção. Mas a primeira manutenção dele foi Em em 75. 75. Uhum. Exatamente. 75. Caramba, que legal. Esse é o rádio que era do meu avô. Aí o meu pai, como a gente falou, também gostava bastante de rádio. Uhum. E ele comprou um rádio, na época, que chamava Transglobe. Uhum. Esse rádio, ele pegava rádios do mundo inteiro. Só que para você fazer ele pegar rádio do mundo inteiro, você tem que ouvir rádio de madrugada, que o sol atrapalha nas ondas curtas da AM. Uhum. E ele é gigante, bem maior que o outro. Ele é grandão e pesado. Ele era para ser, antigamente era colocado pilhas, aquelas pilhas grandes, Uhum. e meu pai adaptou ele para energia elétrica. Uhum. Mas nem vou ligar que pode ser que queime, tá? Uhum. Você consegue identificar que é escrito Londres aqui, Ah, sim, tô vendo. Londres. Tóquio. Caramba, que interessante. Então, eu quis trazer essa Uhum. coleção para vocês verem isso aí. Uhum. Então tá. Queria agradecer por ter disponibilizado seu tempo, sua memória, sua história e pelo trabalho. E é isso, gente. Espero que todo mundo que tem escutado tenha gostado, conhecido um pouco da história da minha família, dessa geração, de geração para geração. E é isso, vejo vocês na próxima. Um beijo e até. Obrigado, pessoal. Com Deus.